Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, ou o seu chamado. Agora eu vou ler com você Hebreus capítulo 11, versículo 27. Olha o que diz aqui: pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Você pode dizer amém? Obrigado, pode tomar seu assento, fique à vontade. Eu tenho dois textos aqui, obrigado também ao Ministério de Louvor. Eu tenho dois textos aqui, que aparentemente eles não têm a ver um com o outro, e eu gostaria de caminhar com você por esse entendimento, para que nessa última quarta-feira do ano, nós possamos nos preparar para todas as próximas quartas-feiras que virão, para todos o restante próximos dias da semana que virão aí pela frente. O texto bíblico diz: você seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça uma obra de um evangelista, ou seja, fale do amor de Deus, cumpra plenamente o seu ministério, o seu chamado. Faça um voto de perseverar. Descubra quem você é. Saiba para o que você nasceu. Descubra o propósito da sua vida. E aí o segundo texto fala no momento em que Moisés sai do Egito. E mesmo que o rei era contra ele, havia tantas ameaças, tem uma palavra-chave aqui: ele perseverou. Perseverança, porque ele via o invisível. Como é que a gente faz para ver o invisível? Se é invisível, logo eu não posso ver. Mas aqui a Bíblia me diz que esse homem conseguia ver o que era invisível. E talvez ver o invisível seja exatamente você conseguir vislumbrar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, materializar diante dos teus olhos aquilo que você almeja para o próximo ano, aquilo que você almeja para a sua vida. E grande parte de nós não conseguimos perseverar porque de verdade nós não vemos. E quando eu não tenho algo diante dos meus olhos, dificilmente eu vou idealizar algo, dificilmente eu vou lutar, porque como é que eu vou lutar por algo que é invisível? Mas Moisés conseguiu tornar visível diante dos seus olhos o seu objetivo. Olha quão poderoso isso é. E a palavra perseverar aqui, eu peguei uma tradução dela, do grego, e a palavra em grego se escreve proskaterio. E essa palavra, ela tem um significado de dar continuidade após uma ação de intenso esforço. O que é perseverar então? Perseverar é dar continuidade a uma ação após intenso esforço. Quando eu pego essa tradução do dicionário grego, eu entendo que nós não sabemos o que é perseverar. Porque perseverar muitas vezes para a gente é assim, eu tentei. Quantas vezes? 2. Isso é perseverar? Não. Aqui diz que é dar continuidade depois de ter me esforçado muito. Ou seja, se eu dou continuidade depois de já ter me esforçado muito, quer dizer que eu não paro, de que eu sou imparável naquilo que eu desejo, naquilo que eu coloquei como objetivo. Não há como me frear. Isso é perseverar, é ir além. E aí a palavra de Deus está nos mostrando aqui que quando eu descubro aquilo para qual eu nasci, Moisés nasceu para arrancar aquele povo do Egito. E quando ele descobriu assim, não,
eu nasci para isso, eu nasci para fazer uma grande obra. Por isso ele não desiste, e ele vai além da continuidade após o intenso esforço que ele faz. Nós estamos chegando no dia 1º de janeiro, e 1º de janeiro parece um dia mágico, porque todas e quaisquer coisas que as pessoas desejam fazer, em novembro, ela já diz, 1º de janeiro já está aí, já vamos começar dia 1º de janeiro, que a gente já começa com o pé direito, e a gente já dá continuidade. Mas não é só 1º de janeiro que é um dia mágico, tem o outro dia mágico, é 1º de qualquer mês, porque a gente está no dia 15, pensando em fazer uma grande coisa, a gente diz assim, não, vamos começar mês que vem. Nós sempre esperamos, é por isso que segunda-feira é o dia da dieta, e quarta é o dia da desistência. Segunda, o cara diz, não, hoje é domingo, não, vou apavorar. Não, estamos aqui, estamos para se divertir. Segunda-feira eu começo. Uma das maiores mentiras do mundo. Nós sempre estamos colocando algum objetivo à frente, aonde nós queremos chegar. Mas de verdade o nosso problema não é colocar uma meta, mas é ter perseverança em alcançar a meta que nós colocamos. A grande dificuldade é a perseverança. Perceba que às vezes atitude até nós temos. Não, vou fazer alguma coisa da minha vida. Tá louco, não entrei na minha calça 40. Não, vou fazer alguma coisa da minha vida. Eu tenho uma atitude. Aí vai lá, na loja de produtos naturais, faz uma compra de R$500. Eu vou mudar de vida. Passa uma semana, você não consegue mais olhar para grãos. Nozes, castanhas. Você pensa, 1.500 conto. Porque não consegue perseverar. Não conseguimos dar continuidade aos objetivos que nós temos. Nós precisamos ter uma meta muito clara para ter perseverança. Mas existe uma coisa maior. Aquilo que te motiva a alcançar tem que ser maior do que aquilo que te motiva a parar. Porque existe motivação até para parar. E às vezes o nosso foco está tanto naquilo que nos faz parar, que nós não conseguimos avançar. Precisa-se ter algo maior. Quando nós pensamos principalmente assim, colocar aqui o que está mais em voga, cuidar da minha saúde. Cuidar da minha saúde simplesmente por mim mesmo, pode não ser meta suficiente para que eu me esforce, para que eu faça uma caminhada, para que eu cuide na hora de comer muita gordura, de fazer boas escolhas. Talvez simplesmente pensar em mim não seja objetivo suficiente para que eu me esforce. Mas quando eu paro e olho para os meus filhos, para o momento em que eu paro e começo a pensar nos netos que eu ainda nem tenho, mas que eu quero jogar bola com eles ainda, quero rolar jiu-jitsu com eles, se eu penso neles, talvez isso seja forte o suficiente para me manter. Agora quer algo maior? É você ler o que Paulo escreve para Timóteo, o garoto que ele deixou cuidando de uma igreja em Éfeso, e ele disse assim: cumpra plenamente o teu ministério, cumpra o teu chamado. Existe algo que Deus sonhou para você, e que você precisa descobrir o que é, e cumpra o teu, não tenta cumprir o do outro, não tenta fazer aquilo que o outro está fazendo, não tenta chegar nos sonhos que os outros têm, mas chegue naquilo que Deus sonhou para você. E a primeira coisa é você se descobrir, porque quando você se descobre, sabe quem você é, você entende qual é o teu chamado. Às vezes passamos uma vida inteira procurando saber quem nós somos, porque apenas somos aquilo que as pessoas querem que sejamos, e passo uma vida inteira às vezes querendo ser o que meu pai disse que eu sou, que a minha mãe disse que eu sou, que as pessoas esperam que eu seja, e nunca me encontro nessa vida, e então torna-se uma depressão, porque parece que a vida inteira você está vivendo para cumprir o chamado de outra pessoa, o sonho de outra pessoa. E então nos casamos e vivemos um para o outro, mas às vezes o problema é que nós anulamos dentro de um casamento. Depois vivemos simplesmente em função dos filhos,
E esquecemos que mesmo tendo filhos, e a gente vai sempre entregar o nosso melhor para eles, não podemos perder a nossa identidade. Porque quando você partir dessa terra, vão ter saudade do quê? De quem você foi ou do que você fazia. Para tudo aqui, porque isso aqui é forte. Quando você partir dessa terra, as pessoas vão sentir saudade de quem você era ou do que você fazia. Eu, que saudade do meu pai. Ele sempre fazia para mim um café, ele sempre me emprestava dinheiro, ele sempre vinha aqui em casa e roçava, ele sempre, quem ele era. E às vezes nós passamos uma vida inteira fazendo coisas para as pessoas, mas não sendo. O que você é? Porque você precisa descobrir quem você é, para então sim cumprir plenamente o teu chamado. Porque Deus chamou e te deu vida para você cumprir alguma coisa nessa terra, para você fazer algo. E é por que às vezes final de ano é tão depressivo para algumas pessoas, porque elas mais uma vez cumpriram o ano inteiro, mas não sabem a que vieram nesse mundo. Fizeram 12 planos, os meus 12 objetivos. Deus abençoe a sua vida, tua história, tua família. Eu estava em espírito de oração aqui na mente, dizendo: Senhor, eu vi ele passando com água para todo mundo, e a minha? Sandra é uma benção. Quando você descobre isso, você cessa com esse ciclo de desistência. Lembra? A gente faz aqui 12 objetivos para o ano de 2020, para o 2019, né? 4 metas para isso, para aquilo, para aquele outro. E até escrevemos isso. Às vezes colocamos na geladeira, no espelho do banheiro, no guarda-roupa, e aí olhamos para aquilo. E algumas pessoas olham, se motivam para aquilo. Outras olham e dizem assim: meu Deus, eu nunca vou chegar nisso. Já é março, cara. E agora? Percebeu que para algumas pessoas dá um efeito contrário? Por quê? Porque é simplesmente uma meta que eu coloquei. Não é de verdade um sonho. Não é de verdade algo que queima dentro do coração. Eu me lembro das palavras de Walt Disney, né? Famoso Walt Disney. Ele diz: um dia aprendi que sonhos existem para se tornar realidade. E desde aquele dia, eu já não durmo para descansar. Eu durmo para sonhar. Eu durmo porque eu quero sonhos. Porque eu sei que eles podem se realizar. Eu sei que eu posso chegar neles. Qual será a tua motivação? Porque existem algumas motivações que elas são erradas. O que te motiva tem que ser mais forte do que aquilo que te faz parar. Às vezes nós temos algumas motivações de mostrar para alguém algo que a pessoa nem quer ver. Não, porque eu vou provar. Eu vou provar para fulano e para ciclano que eu vou conseguir, que eu chego, que eu sou, que tal. A pessoa não está nem aí. Eu tive uma descoberta na vida uma vez. Eu tinha algo dentro de mim, que eu sempre procurava fazer as coisas com uma excelência gigantesca. E por mais que eu fizesse muito bem algo, eu saía frustrado porque achei que não tinha conseguido. Porque tinha que ser melhor, e tinha que ser melhor, e tinha que ser melhor. E aí, um dia eu estou num retiro de libertação, e começam as ministrações, e o Espírito Santo me conduz a minha mente, até a minha infância. Na minha infância, aonde eu tirava uma nota 9, 9,5, e então eu chegava para o meu padrasto na época, e dizia assim: ó o meu boletim, ó a minha prova, olha isso aqui, olha quanto eu consegui. Ele olhava assim: 9. Se fosse bom mesmo, tirava 10, e entregava. Tem um monte de gente se identificando aqui agora. 9,5. Nossa, que burro. Você podia ter tirado 10. Se tirava 10, cadê as 3 estrelinhas aqui?
não chegava nunca. O padrão de excelência era muito alto. Sabe o que aconteceu com aquela criança? Passou a vida inteira buscando provar para aquele homem que eu era bom. Só que ele nem morava mais perto de mim, eu já era um homem, ele estava vivendo a vida dele, nem aí, e eu ainda estava tentando provar de que eu podia. Então era mais fácil às vezes desistir, do que insistir e permanecer. Estava tentando provar algo que não era necessário. Então os meus objetivos de vida, que deveria ser a minha vida, o que Deus sonhou para mim, quem eu nasci para ser, passou a ser o que Ele queria que eu fosse, ou o que eu achava que queria que fosse. E quando eu cortei isso, quando eu perdoei, quando eu deixei para lá, então eu comecei a viver a minha história. Às vezes os anos passam e nós não conseguimos, porque ainda estamos tentando viver a história do outro. Estamos vivendo o antigo casamento, estamos vivendo o antigo relacionamento, estamos vivendo as dores antigas, estamos vivendo a traição, estamos vivendo tanta coisa, e não, acabou. E assim como um ano acaba, as coisas precisam terminar. Tudo que nasce, um dia morre. E algumas coisas precisam morrer, e nós estamos dando vida eterna à dor, vida eterna ao rancor, e isso precisa cessar. A palavra nos diz que quando Moisés conseguia ver aquilo que era invisível, sabe o que era invisível? A terra que Deus diz assim: tem uma terra para vocês que é top, mana, leite e mel, está lá em Canaã, longe, mas pela fé ele conseguia ver. Eu já vejo, aquele momento que você sonha com algo e diz assim: eu já consigo visualizar. Você tira uma foto do futuro, consegue imaginar isso? 2023, aonde você vai estar? A gente diz assim: o futuro pertence a Deus. Frase sábia, né? Mas, dentro de condições normais, onde você vai estar em 2023? Onde você quer estar daqui a um ano? O que você quer cumprir? Não, mas eu vou viver essa minha vida. Foi legal até agora? Se não, tudo bem. Mas às vezes nós dizemos: parece que falta alguma coisa. E falta cumprir o seu chamado, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que é o teu sonho de vida, é o que está faltando. E muitas vezes nós não perseveramos, porque nós não conhecemos a Deus. Não perseveramos, porque conhecemos muito bem a nós mesmos. Se você não conhece a Deus, mas se conhece muito bem, você diz assim: eu sei quem sou, nem adianta fazer esse negócio aí, porque eu não vou conseguir. Alguém diz para você assim: vamos, eu vou contigo, nós vamos conseguir. Você diz assim: não, eu nem vou tentar, porque eu sei que não dá certo. E isso vem do quê? De nos conhecer muito bem. Nós olhamos para dentro de nós e olhamos sempre o nosso histórico de vida. Quantas vezes eu desisti? Quantos cursos eu comecei? Agora na era do curso online é muito legal. As pessoas olham: curso grátis de tal coisa. Iniciar. Faz um módulo. Quando faz? Curso a R$ 29,90. Não, é só R$ 29,90. Ganha diploma. Isso aqui conta para horas e tal. Iniciar. Nem começa às vezes. E isso se torna um ciclo vicioso. Nós vamos continuar sendo assim? Nós vamos continuar com essa vida? Nós vamos continuar não perseverando? Pastor, mas é tão difícil. Por isso que eu disse assim, cumpre o teu ministério. Sabe por quê? Porque o meu ministério, aqui, bem, não é o ministério da música. Não é. Eu toco violão. Eu canto. Mas não é o meu chamado. Não é. É por isso que se eu tiver que fazer um curso de violão ou um curso de teologia, o que você acha que eu vou fazer? Um curso de para ser baixista. Vou fazer esse curso? Vou investir nisso? Não. Eu vou fazer o quê? Não, eu vou pegar aqui o estudo aprofundado da carta de Paulo aos Romanos. Porque eu tenho que investir naquilo que é o meu chamado. E às vezes nós vemos tanta coisa bonita, mas não é nosso chamado. A gente acha lindo o pastor Edinho cantando, né? É lindo demais. Davi tocando.
Meu Deus, que maravilhoso. Mas se não for o meu chamado, todo investimento que eu fizer nessa área, eu perco. Talvez seja ali para conhecimento, mas o que realmente arde no seu coração? Porque se não arde no meu coração, eu vou até um pedaço e desisto. E quando eu olhar para a minha história, eu só vejo uma história de desistência. Agora, quando você focar naquilo que é o seu chamado, aquilo que te motiva, e você coloca uma meta, eu vou alcançar. Quais são as metas que você tem para 2023? E é interessante que as nossas metas, assim, conseguir uma casa, conseguir um carro novo, conseguir um emprego, conseguir isso, conseguir aquilo, e geralmente todos os nossos objetivos têm a ver com ter, conquistar, comprar, tal. Agora, dificilmente alguém consegue colocar assim, ó, minha meta, perdoar meu cunhado, conseguir ir num almoço de família com a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Porque enquanto para alguns isso é tranquilo, para outro não. Mas a gente conversou ali uma vez, mas daí ficou meio assim e tal. Sabe o que está faltando? Perseverança. Perseverar. Quem é que tem problema? É tu que tem um problema? Então se cura. É o outro que tem um problema? Permanece, persevera, você vai vencer. Quais são os teus objetivos? Quero limpar o meu coração. Esse ano é o ano que eu vou limpar o meu coração. Dificilmente alguém coloca isso como objetivo, porque tem coisas que a gente não quer limpar. Mas aí a gente vai chegar no final de 2023 da mesma maneira que a gente está hoje. Mas se você quiser ser diferente, quiser chegar num lugar diferente, alcançar coisas diferentes, vencer algumas coisas que estão prendendo você há tanto tempo, então Deus está chamando você para conhecer por que você nasceu. Ele te chamou para algo muito especial que você não descobriu ainda o que é, e é por isso que você não morreu naquele acidente, é por isso que você está vivo, é por isso que você está aqui nessa noite. Deus tem um sonho para você, e quando você descobrir de verdade o que Ele sonhou para a tua vida, você vai começar a sonhar os sonhos deles, o sonho dele. Ele diz, muitas vezes nós não perseveramos, porque nós desconhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus vem, e ela sempre está te colocando para cima. Ela vem, ela está sempre te orientando. A gente está desesperado, e a palavra de Deus vem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, e me levanta. Meu Deus, parece que vai faltar tudo, e a palavra de Deus vem e diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estou doente, eu acho que dessa eu não passo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. A palavra de Deus, ela vem e ela te auxilia. A palavra que você ouve aqui toda semana, ela precisa estar presente no teu coração, porque tem vezes que a gente senta aqui e a palavra, boa palavra, não falou muito comigo, mas é uma boa palavra. Durante a semana, aquela palavra vai fazer sucesso na tua vida, porque Deus sempre manda algo que Ele sabe que a gente precisa. Eu vou atravessar mais um ano da mesma forma, ou eu vou colocar assim uma meta? Eu preciso de mudança em mim. Eu preciso. Os meus objetivos sempre é muito inteiro, mas agora eu quero ser. Eu quero uma transformação dentro da minha vida. Não perseveramos porque não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas. E quando eu não quero abrir mão do meu conforto, então eu tenho dificuldade em receber aquilo que Deus tem para mim. Porque sempre que Deus tem alguma coisa, eu preciso abrir mão de algo também. Se o teu barco, eu já preguei isso aqui, né? Se o teu barco estiver muito cheio, você não consegue ter espaço para Jesus entrar nele. Então é necessário às vezes que a gente se esvazie de algo. Às vezes, para seguir a Jesus, eu preciso dizer não para algumas coisas em mim. O jovem rico, Jesus disse para ele, olha, vá lá, vende o que você tem e me segue. E ele disse, mais para frente então, numa próxima oportunidade.
Porque ele não estava disposto a abrir sua mão. Já Mateus estava lá cobrando impostos. Jesus passa e diz: me segue. O que ele fez? Ele largou tudo e foi. Sempre teremos que abrir mão de algo. Às vezes é do nosso tempo precioso, às vezes é de algumas coisas que nós fazemos, mas o que nós ganhamos com isso? O que nós ganhamos ao abrir mão de algumas coisas que são tão pequenas nessa vida? Uma vida tão passageira. Quantos de nós perdemos pessoas em 2022? Quantos de nós perdemos entes queridos? Quantos de nós lemos notícias de jovens que morreram nesse ano? A vida é curta aqui, mas ela é eterna do outro lado. E o que nós fazemos aqui reflete para lá. Eu e você não sabemos o nosso dia e a nossa hora, mas o que nós sabemos é que todos os dias é uma oportunidade de nós fazermos a diferença na vida de pessoas, de nós fazermos a diferença na nossa própria vida. E tudo aquilo que eu estou fazendo aqui está ecoando para a eternidade. Está ecoando. É o que vai decidir o meu futuro. E nós pensamos muito que eu faço aqui para decidir o meu 2023, mas talvez o que o Espírito Santo quer é que aquilo que você fizer hoje reflita não só em 2023, mas na eternidade que está diante de você, que está diante dos teus olhos e que é invisível. Deus quer tornar visível para você. E Deus não quer só tornar visível aquilo que você pode alcançar, mas Deus quer tornar visível aonde Ele quer te levar, aonde Ele pode conduzir você. Você pode mais do que você tem feito até hoje. Eu peguei algumas frases aqui sobre perseverança, e eu achei muito interessante essa frase de Michael Jordan, um grande jogador de basquete, anos 90, explodindo. Sabe o que Michael Jordan falou? Ele disse: você erra todo arremesso que não tenta. Nós pegamos uma informação, nós pegamos uma palavra, nós pegamos uma direção de Deus, e ai, será que eu tenho vontade, mas você erra quando não tenta. E alguém já disse assim: sabe quem mais erra? Quem mais tenta acertar. Talvez o mais triste da história é a gente olhar para a nossa vida, olhar para esse ano e pensar: quantas vezes eu poderia ter tentado e não tentei? Quantas vezes eu poderia ter me esforçado mais e não me esforcei? Eu poderia ter tomado aquela atitude e não tomei, e então passou muito tempo, e eu perdi vida, e eu perdi tempo, porque não tentei. Você erra quando não tenta. No meio da dificuldade encontra-se oportunidade, disse Albert Einstein. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar uma vez mais. Mas foi Henry Ford, o cara que atribuem para ele, né, a invenção do automóvel. Ele certa vez escreveu: não vá dormir pensando que é impossível. Você pode acordar com o barulho de alguém realizando aquilo que você disse que era impossível. Não diga que é impossível. Não diga que você não pode. Não olhe para você e vive, porque tem pessoas que vivem dizendo assim: ah, isso eu não consigo, isso eu não sei fazer, isso eu não posso fazer. Mas são coisas possíveis. Sabe? Vamos fazer uma leitura. Faça uma leitura bíblica. Esse ano você leu um capítulo da Bíblia? Esse ano você procurou alguma coisa que não fosse só na igreja quando a gente lê? É que eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Não diga eu não consigo, porque a leitura da palavra de Deus é um sucesso para a sua vida. É o que vai te levar além. Eu não consigo orar. Você precisa de orar. Precisa orar. Porque ninguém diz assim: cara, eu não consigo comer, não consigo beber, não consigo me banhar, porque são coisas necessárias para a nossa vida. Alimente o seu espírito, e Deus vai alimentar você de coisas sobrenaturais. E então Deus, nesse ano que está para nascer, e talvez nesses próximos dias que nós temos aí pela frente, Deus vai te conduzir
a mudanças drásticas na sua vida. Deus vai te conduzir ao impossível. Deus vai te conduzir a um tempo de perseverança, de você ir além do seu esforço, além daquilo que você dizia que era possível ir. E não mais um esforço de 2 dias, não mais esforço de uma semana. Não, esse mês eu vou tentar. Não, eu vou tentar até que eu chegue lá. Eu vou conquistar, eu vou chegar, eu vou conseguir. Deus te chamou para isso. E eu encerro as minhas palavras lembrando a você de que um homem, ele era Deus, mas se fez homem, suportou o peso de uma cruz que não era dele, carregou ela pelas ruas de Jerusalém e saiu das portas da cidade, levando ela a um morro. No momento em que ele não pôde, Deus proveu para ele Cirineu para o ajudar a levar a cruz. Mas Cirineu não pôde entregar a sua vida, ele precisou deitar naquele madeiro, esticar as suas mãos e tomar o cravo nas mãos, uma coroa de espinhos na sua cabeça, e ali ficou por 3 horas naquele sofrimento. Ele não desistiu. Ele não desistiu porque aquilo que ele via era muito maior do que aquilo que queria fazê-lo desistir. Ele olhava para mim, ele olhava para você. Você foi motivação suficiente para Jesus não desistir. E eu te pergunto nessa noite, o que é motivação suficiente para você não desistir? O que é motivação suficiente para que você olhe e diga assim: eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha história, eu vou lutar sim pela minha empresa, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu vou lutar pelos meus filhos. As pessoas dizem que esse menino não tem mais jeito, essa menina não tem mais jeito, mas eu acredito, eu vou lutar e eu vou chegar lá. E tem uma coisa a mais: lute pelo seu ministério, lute pelo seu chamado, lute por aquela fagulha que ainda queima dentro de você, e você sonha: eu quero fazer algo neste mundo, um dia quero pregar, um dia eu quero cantar, um dia eu quero evangelizar, eu quero levar a palavra para alguém, eu quero fazer algo que impacte o mundo. Essa fagulha não deixe morrer dentro de você, porque foi Deus que colocou dentro de ti, e Ele está querendo assoprar assim, ó, como você assopra numa brasa e ela pega fogo. Deus quer incendiar a sua vida. Coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam, outras dividiam o que tinham, e dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição, e saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você
a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida. Continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.